De novo tipo, que incorporasse esses elementos de construção coletiva e participativa. Essa plenária de apresentação é o momento de conclusão desse processo de aproximação, né? E de abertura de um novo processo de construção partidária, um processo de construção partidária do pessoal que queremos. Então, eu gostaria de convidar o vereador Renato Cinco para compor a mesa. E de convidar o companheiro Marcelo Freixo, deputado estadual pelo PSOL. Então, sem mais delongas, que já estamos um pouquinho atrasados, vou passar a palavra aqui para o Cinco para ele dar início ao debate. Boa noite, pessoal. Olha, na verdade, eu e o Marcelo pedimos para vocês virem aqui hoje, que a gente queria que vocês ficassem gripados em solidariedade. Nós dois estamos bem arreados. Inclusive, a dor de cabeça está forte. É quase moessa isso aqui. Pois é. Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma fala muito boa não, porque a dor de cabeça está desconcentrando um pouco. Mas eu acho que a gente precisa, quando a gente debate a entrada para o partido político, né, e hoje isso aqui é um ato de filiação ao PSOL, né, que vários companheiros e companheiras estarão formalizando a sua entrada, acho que a gente precisa começar o debate pensando por que se organizar no partido político, e especificamente por que se organizar no Partido Socialismo e Liberdade. Eu acho que, em primeiro lugar, o papel importante que o nosso partido cumpre na sociedade é manter vivo o debate sobre a necessidade da superação do sistema capitalista, sobre a necessidade da construção de uma sociedade socialista, né? Porque nós estamos afirmando, mais uma vez, como foi feito ao longo da história dos últimos séculos, afirmando mais uma vez que o capitalismo é incompatível com a felicidade humana e que o capitalismo é incompatível com uma relação saudável da humanidade com o meio ambiente. O sistema capitalista, ele é um sistema em que o objetivo da produção é a produção de mercadorias para a venda. Esse é o grande objetivo da atividade econômica desse sistema. E o lucro das empresas, o lucro dos empresários, ele vem, né, da velha lógica da exploração do trabalho assalariado, né? O que agrega valor à produção é o trabalho das pessoas, não é a matéria-prima, o capital, a energia elétrica, né? A produção capitalista necessita do trabalho humano, o trabalho humano agrega valor às mercadorias e, para haver lucro, o trabalho humano não pode ser remunerado de forma justa. Os trabalhadores têm que receber menos do que produzem, porque é justamente dessa diferença que vem o lucro das empresas e dos empresários. Essas teses que foram formuladas já há mais de 100 anos, 150 anos, são teses ainda válidas, teses que ainda nos motivam, ainda nos movem. Agora, é fundamental também que a gente compreenda a luta pelo socialismo, a construção do socialismo, como um processo que precisa o tempo inteiro se reinventar, que precisa usar a arma da crítica, da autocrítica, do conhecimento da história, para poder se renovar e continuar atual. E hoje me parece que a tradição socialista, ela precisa ser renovada, pelo menos em dois aspectos muito importantes. Um deles é a compreensão de que a construção do socialismo, a construção da utopia, não pode ser feita através do autoritarismo. Nós não vamos construir a utopia através do pesadelo de sociedades totalitárias. A construção do socialismo deve passar necessariamente pela radicalização da democracia
pelo aprofundamento da democracia, por uma capacidade cada vez maior da população exercer o poder por si própria. Sem falar na necessidade, né, de nós termos um socialismo que respeita a diversidade sexual, que respeita as opções das pessoas com relação à religião, à ideologia política. O socialismo, ele não pode ser construído como se tentou no passado, a partir da imposição de um pensamento único sobre a sociedade. E o socialismo do século XXI, ele também precisa incorporar a dimensão ecológica da nossa luta. O socialismo do século XX foi o socialismo que reproduziu os métodos industriais que produziram grandes danos ao meio ambiente nos países onde o socialismo existiu no século XX. E é fundamental que a gente encare a necessidade urgente da humanidade pensar um modelo de desenvolvimento que inclua o respeito ao meio ambiente, que inclua a necessidade de nós enfrentarmos os grandes problemas provocados pela industrialização para o planeta. Então a dimensão ecossocialista e a dimensão libertária precisam estar no nosso discurso, na nossa prática política, na nossa tentativa de construção do socialismo do século XXI. Então, se os nossos objetivos são esses, isso aponta que tipo de partido político a gente precisa construir. O partido político é, na sua essência, uma forma das pessoas se organizarem para disputar o poder, para influenciar os rumos da sociedade. O nosso partido político, para cumprir o seu papel de ser ecossocialista e libertário, ele precisa ser construído levando essas referências como fundamentais. O nosso partido, ele precisa cada vez mais ser um partido político democrático, com as instâncias internas funcionando, ou seja, os núcleos de base do partido têm que funcionar, as direções do partido precisam funcionar, tanto na esfera municipal, como estadual e nacional. Nós precisamos fundamentalmente de um partido político que esteja vinculado às lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras, às lutas contra as opressões, às lutas em defesa do meio ambiente. Nós precisamos de um partido político que compreenda que a disputa do poder não passa apenas pela disputa institucional. Disputar espaço nas câmaras legislativas, nas assembleias legislativas, nas prefeituras, nos governos estaduais e até no governo federal é fundamental para o nosso processo de disputa pelo poder. Mas a gente precisa compreender que o poder político, ele é parte do poder. O poder que a gente tem que disputar na nossa sociedade, ele não passa apenas pela institucionalidade. Ele passa, por exemplo, por compreender a importância da organização dos trabalhadores, a importância da organização dos movimentos sociais como instrumento de mobilização, de organização e como instrumento de disputa do poder. Nós precisamos compreender que disputar os meios de comunicação é fundamental para uma disputa política concreta da nossa sociedade. Aliás, essa é uma das minhas grandes angústias na esquerda pós-regime militar, foi o baixíssimo investimento das esquerdas na produção de mídias alternativas no nosso país. A gente vive no país que tem o maior oligopólio dos meios de comunicação de todo o planeta. As únicas emissoras de televisão que disputavam com a Rede Globo, por exemplo, no seu caráter monopolista, eram justamente as televisões dos países totalitários do leste europeu. Quando o regime totalitário foi varrido do leste europeu, a Rede Globo ficou sozinha no mundo, como o poder de monopólio incomparável, né, em todos os outros países. E essa é uma disputa que a gente precisa aprofundar cada vez mais no nosso partido.
Hoje, essa atividade de filiação, ela, para mim, ela é muito valiosa, porque nós estamos filiando militantes, estamos filiando ativistas, estamos filiando pessoas que se aproximaram do nosso partido em função das lutas concretas do dia a dia, em função do programa que nós apresentamos nas eleições municipais do ano passado, fazendo uma filiação, um processo de filiação como ele deve ser, com debate político, com discussão do programa do partido. Inclusive eu queria aproveitar para anunciar para vocês que o nosso mandato está lançando hoje uma cartilha, né, com um texto de introdução a respeito do que a gente pensa sobre o partido político e com 2 documentos fundamentais para todos os filiados do PSOL, que é o programa do partido, o que nós conseguimos acumular enquanto síntese até hoje, e o estatuto do nosso partido. E lá no finalzinho da cartilha, nós também estamos informando sobre contatos de núcleos e setoriais, né, dos principais núcleos do partido que estão efetivamente funcionando aqui na cidade do Rio de Janeiro e dos setoriais que estão organizados no partido, para que cada um e cada uma que está se filiando possa, né, ter a oportunidade de participar dessas instâncias que são fundamentais para dar vida orgânica para o nosso partido, que são os núcleos de base e os setoriais temáticos. Então eu queria dar as boas-vindas a todos e todas que estão se filiando ao nosso partido e convidá-los para o processo de construção partidária, um processo que está longe de estar no fim e que vai ser bem feito justamente se ele for coletivo e se ele for fundamentado na nossa militância nos movimentos sociais. Então, boa noite a todos. Daqui a pouco a gente abre o debate. Mas dá essa institucionalidade a retaguarda e o peso partidário que tem que ter. Isso é decisivo, e isso a gente ainda vai mal. Eu falo sempre o seguinte: em 2016 nós vamos disputar essa cidade novamente. Eu sei que tem eleição 14, mas em 2016 nós vamos disputar essa cidade novamente. Eu acho, sinceramente, que a gente tem que se reunir agora para dizer um para o outro o seguinte: nós queremos ganhar? Nós topamos ganhar o controle político da cidade? Porque se a gente topa ganhar, ou não, o papel da esquerda é ser crítico e oposição, para isso a gente tem que sempre perder a eleição. Vamos perder bonito, mas vamos perder. Né? Ou não, eu vou disputar uma eleição, nós vamos disputar uma eleição para ganhar uma eleição. Ok, a gente tem chance concreta de ganhar a eleição de 16. Se a gente hoje começar um projeto, não eleitoral, mas de resistência, de construção de uma outra cidade, que tem na eleição um instrumento e um passo, mas mais um. Porque como é que você governa depois? Se você não tiver nos movimentos sociais, se você não tiver na sociedade organizada um respaldo para fazer as transformações que a gente quer fazer, hoje a cidade é governada pelo capital. Hoje a cidade é governada pelo capital. Como é que você tira o governo da mão do capital e constrói um outro governo? Só faz isso se tiver no conjunto da sociedade respaldo para fazer isso. Aí não é com meia dúzia de deputados ou vereadores que você vai fazer isso. Você tem que ter um conjunto de forças na sociedade que mude essa correlação de forças e que possa fazer, aí sim, a cidade que nós queremos. Bem, em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte: teve um congresso do PSOL recentemente, acho que foi um congresso, que eu fiz uma intervenção que eu falei o seguinte, que partido político não é time de futebol. Time de futebol é o seguinte: se o nosso time marca um gol impedido, um gol de mão e etc., a gente comemora o resultado, não é isso? O pessoal do outro time reclama, mas a gente comemora. O partido político não é assim. Acho que a gente não pode encarar um partido político como se ele, para chegar ao poder, pudesse fazer qualquer coisa. Pudesse
utilizar qualquer instrumento. Porque senão, o que acontece? A gente vive o processo do PT, que é se transformar, né, no nosso inimigo, no nosso adversário. Né? Essa ideia que prevaleceu no PT, nos últimos tempos que nós passamos no PT, né, de fazer qualquer coisa para conquistar a presidência da República, fez com que o PT, ao conquistar a presidência da República, produzisse um dos maiores processos de traição de classe, provavelmente da história do planeta. A gente precisa, quando a gente organiza um partido político para lutar, para transformar a realidade, para emancipar os trabalhadores e as trabalhadoras, a gente precisa o tempo inteiro estar refletindo muito criticamente sobre os métodos, sobre os meios do nosso partido fazer política. Inclusive essa questão da traição de classe, né, da burocratização dos partidos políticos e da sua transformação em outra coisa, não é nova, né? Se a gente for, eu estudei aqui no IFIX Ciências Sociais, né, lá no Weber já tem, a Carmenzinha foi minha colega, lá no Weber já tem, eu também não sou weberiano, só estou querendo mostrar como o debate é antigo. Lá no Weber já aparece a discussão sobre a burocratização dos partidos políticos. Né? Você foi a aula também? Essa a gente foi. Então, esse debate não é um debate novo, não é um problema pequeno, não é um problema que aconteceu com o PT, e como é que a gente vai impedir que aconteça com o PSOL. É um problema que aconteceu em praticamente todos os partidos socialistas que chegaram ao poder, independente do método de chegar ao poder, independente de ter feito uma revolução armada ou de ter ganho processos eleitorais. Né? Então essa questão, ela certamente tem que ser objeto permanente da nossa reflexão. E aí, existe um dado histórico sobre o PSOL que a gente precisa ter em mente. O PT, quando ele foi criado, o PT foi fruto do maior processo de mobilização de massas da história do Brasil, que foi o processo de mobilização pela derrubada da ditadura. O PT, ele nasce a partir, né, de centenas de milhares, de milhões de pessoas se mobilizando por todo o país, e a partir desse processo de mobilização, tentando construir uma alternativa, né, tentando construir uma saída à esquerda para o Brasil. O PSOL não. O PSOL nasce ao contrário, numa conjuntura extremamente adversa. O PSOL nasce de uma crise parlamentar do PT. 4 parlamentares que se recusaram a trair o programa do partido, se recusaram a votar contra a reforma da Previdência e foram expulsos do partido por causa disso. Eu gosto de comparar a minha imagem, quando eu penso no PSOL, a imagem que vem na minha cabeça é como se a gente estivesse atravessando um deserto enorme, tipo o deserto do Saara, e o PSOL é a nossa tentativa de manter uma caravana mais ou menos organizada, mais ou menos próxima, para a gente não morrer de sede, cada um indo para um lado no deserto. Eu não tenho dúvida nenhuma de que para a gente realmente transformar a realidade brasileira, a gente vai ter que superar essa situação, inclusive superar o PSOL como ele é hoje. Vai ser um partido desse tamanho, com a composição social que nós temos hoje, que vai, não é, ser um instrumento de transformação da nossa sociedade. Né? Então, vir para o PSOL hoje é muito importante, justamente para que essa nossa caravana... Quase que eu quebrei meu dente, né? Para que essa nossa... Isso eu nunca tinha feito na minha vida, totalmente inédito. Meteu o microfone no dente. O PSOL, a gente precisa estar no PSOL, especialmente as pessoas, né, que têm compromisso com a transformação da realidade e que lutam nos movimentos sociais, precisam estar no PSOL justamente para que o nosso partido avance no sentido de ser cada vez um instrumento mais importante
para a transformação da nossa realidade. Aí foram levantadas algumas questões, mais ou menos do seguinte tipo: como trazer os desinteressados para o partido, né? Aí eu queria responder de outra forma. Acho que a nossa primeira questão é como trazer os desinteressados para a luta política. Esse é o nosso principal papel. E a gente precisa entender o seguinte: programa máximo, ou seja, a luta pelo socialismo, conquista muito pouca gente para a luta política. Muito pouca gente. O que conquista as pessoas para a luta política, as que saem do imobilismo e vêm para a luta política, é o enfrentamento de problemas concretos da sua realidade. Tá? Então, você está no Grêmio de uma escola, não adianta nada você reunir a diretoria do Grêmio e proclamar que aquele Grêmio luta pelo socialismo no Brasil. E na hora que falta água no colégio, por exemplo, o Grêmio não, isso aí não é importante, é a falta d'água no colégio. O que importa é a luta pelo socialismo no Brasil. É o contrário. Eles têm que ir ali o tempo inteiro, onde o sapato das pessoas aperta, e usar as contradições que o nosso sistema produz para fazer com que as pessoas venham para a luta. Né? Então o Grêmio Estudantil tem sim que brigar, por exemplo, pela condição, não é, da vida da escola, pelo calor na sala de aula, pela falta d'água, pelo bebedouro quebrado. Aqui no Centro Acadêmico de Ciências Sociais, por exemplo, quando eu e a Carmen participamos lá das nossas maravilhosas gestões, mãos sujas, né, etc., que era por causa daquele poema do Sartre, né, que a gente mudar a sociedade tem que enfiar a mão na lama e na merda, né, para a gente poder realmente, uma das nossas chaves foi mãos sujas. O nosso Centro Acadêmico debatia a grade de horários do curso de Ciências Sociais. O nosso Centro Acadêmico tinha posição sobre isso. Quais os professores que vão dar as disciplinas para os calouros? Nosso CA tinha preocupação com isso. Inclusive tinha preocupação de pegar os professores mais difíceis, que não tinham tanta didática, e colocar para dar aula depois do quinto período. Botar para o primeiro, para o segundo, para o terceiro período, os professores que tivessem mais didática e que fossem mais à esquerda, né? Evidentemente. A gente lutava por isso também, né? Então, esse tipo de intervenção política, ir para a pauta mínima, para a pauta concreta do dia a dia, é fundamental para a gente conseguir fazer o primeiro passo, que é tirar as pessoas do imobilismo e colocar as pessoas no movimento. Inclusive, me irrita profundamente, né? Quantas e quantas vezes a gente não viu movimentos que poderiam se fortalecer, que poderiam ajudar, né, a agregar mais pessoas para a luta política, serem destruídos pela precipitação dos vários grupos de... Não, eu tenho que ganhar o cara para o meu grupo, né? Aí vai lá para a reunião para marcar a posição, para poder mostrar que é mais revolucionário do que o outro, né? E aí aquela luta concreta é esvaziada e etc. Então, é a partir das lutas concretas que a gente consegue colocar as pessoas em movimento. E tendo as pessoas em movimento, é que a gente tem que entrar com a formação política, com o debate político, né? Fazendo com que o nível de consciência daquelas pessoas avance, que elas comecem a compreender que aquelas contradições são contradições do sistema, que o enfrentamento, né, por exemplo, do problema da qualidade da escola pública no Brasil faz parte do enfrentamento contra o sistema capitalista no nosso país, né? Então, para mim, isso daí é muito fundamental. E aí, o papel dos comitês que foram constituídos a partir da campanha do Marcelo, pelo menos tem centralidade. E aí eu quero dizer uma coisa: primeiro, eu acho um erro, né, qualquer comitê se constituir como um braço do PSOL. Os nossos comitês, esses comitês, eles têm que se emancipar da sua origem de comitê eleitoral e tem que virar um espaço de articulação das lutas dentro do território aos quais eles correspondem, né? E aí, na plenária dos comitês, eu falei de 3 tarefas que eu acho essencial que os comitês cumpram, né, para ajudar na mobilização das pessoas, para ajudar no fortalecimento da luta anticapitalista. Primeira delas, os nossos comitês têm que se preocupar em ser um instrumento de capilarização das lutas articuladas pelos movimentos sociais na cidade. Então, dia 11 de abril, tem um ato contra a privatização do Maracanã, puxado pelo Comitê da Copa. Os comitês têm que
pegar os materiais e mobilizarem os seus bairros para a manifestação do dia 11 de abril. A mesma coisa em relação às manifestações do Fórum de Saúde, do Fórum de Defesa da Escola Pública e etc. Os comitês têm que ter o papel de articular as lutas locais, de identificar no bairro ou na região quais são as contradições que estão apertando aqui nesse bairro. Como é que a gente articula, transforma as possibilidades de luta em luta concreta? Como é que a gente colabora, por exemplo, no bairro feito a Tijuca, que tem um monte de empregados no comércio? Como é que ajuda a articular a luta dos comerciários? Como é que ajuda a organizar os grêmios estudantis que deveriam existir naquela área? Em terceiro lugar, acho que os comitês têm que investir na formação política. Tem que ser um espaço de debate político, de politização e etc. Né? Bom, pessoal, eu queria aproveitar o final da minha fala para homenagear algumas pessoas que estão se filiando hoje ao nosso partido. Nós temos, aqui nós dividimos pelo menos 4 grupos, né, diferentes de movimentos sociais, de lutas políticas que estão com militantes se incorporando ao partido no dia de hoje. Então eu vou chamar, né, vou ler os nomes de vários dos militantes em cada um dos grupos. A gente vai chamar uma pessoa para fazer uma fala, né, a respeito da sua filiação, da filiação do grupo ao partido. Então, militantes dos movimentos sociais: a Sandra Carvalho, da Justiça Global; Sandra Quintela, do Pax; Miguel Broca, do Pax; Léo Raula, do mandato do Marcelo Freixo; Aderaldo Gil, do Movimento Negro; Mariano Rosa, do Comitê da Copa e do mandato Renato Seco; Carmen Castro, professora da Rural; Daniel Mazola, da Associação Brasileira de Imprensa; e Renato Stuart, do mandato Renato Seco. Eu queria chamar a Sandra Carvalho para falar em nome dos filiados militantes dos movimentos sociais. Isso não tinha sido combinado, não, Sandra? Você fez uma carinha de certeza. Desculpa, então, viu? Para fazer essa fala. Mas acho esse momento muito importante. Essa decisão, né? Acho que tantos militantes importantes estão tomando nesse momento de se filiar ao partido político. É que a gente vivendo as lutas tão de perto na cidade do Rio de Janeiro, a gente viu como fez diferença a gente ter os nossos parlamentares, a gente ter esses mandatos tão ativos que estão em todas as frentes de luta que a gente está enfrentando, desde as milícias, né, mas também agora o recolhimento compulsório, as remoções e tudo isso. Então acho que é muito importante, porque no momento em que os partidos políticos estão tão desacreditados, a gente vê aqui no Rio, infelizmente, a gente vem desse processo tão desacreditado, mas a gente viu que aqui no Rio de Janeiro, para as questões que estão postas para o nosso estado e para a nossa cidade, faz diferença, né? A gente tem, como o Marcelo estava falando, né, a gente tem no PSOL aqui no Rio, nesses mandatos, uma possibilidade de fortalecimento das nossas lutas. No último episódio trágico que a gente viu aí da desocupação lá, né, da aldeia Maracanã, eu estava em Pernambuco. Quando às 4 horas da manhã me ligaram para falar do que estava acontecendo, que o choque estava lá, as primeiras pessoas para quem eu liguei foram pessoas que estão no mandato do 5, no mandato do Marcelo Freixo, que imediatamente foram para lá. Nós, militantes, também já estávamos lá. Então, assim, ter o Marcelo e o 5 naquele momento, a gente viu como foi importante. Acho que é nessa perspectiva que a gente vê. O cenário que a gente tem aqui no Rio também,
agora com Copa e Olimpíadas e todas as outras coisas. Falei, ainda bem que o Papa não é brasileiro, né? Porque daí só faltava essa também pra gente enfrentar. Então, acho que é muito legal isso. Eu já não tinha mais uma expectativa de fazer a luta via o partido, mas eu fui convencida disso ao longo dos últimos anos. Né? O partido, o PSOL me convenceu. Eu fui até ver se eu ainda estava filiada ao PT, que eu nem lembrava se eu já tinha feito, mas felizmente eu fiz isso já há algum tempo. Então acho que é isso, acho que para mim é um momento, esse momento é uma decisão, não foi uma decisão fácil, uma decisão difícil, porque justamente a gente está em tantas outras frentes, com pouco tempo. E quando a gente se filia, não é filiar por filiar, né? Mas é para pegar mais uma frente de luta aí. Mas acho que é isso, acho que vale a pena mesmo, acho que é uma decisão importante. Fico feliz que tantos outros companheiros e companheiras tenham tomado essa decisão e estejam também dispostos a fortalecer o PSOL, a fazer as disputas e lutar por esse, né? Disputar esse modelo de cidade que a gente tem por aí. Então, gente, desculpa, mas assim, no improviso, detesto falar em público, mas é isso aí. A filiação do movimento LGBTs, dos militantes Alexandre Bortolini, educador, Ivone Pita, professora, Alexandre França, psicólogo. Para falar em nome do grupo, companheira Evelyn. A Sandrinha trabalha comigo há séculos, se filiou hoje. E o Léo. Eu acabei de saber que ele se filiou hoje. Eu vou fazer agora uma coisa que a gente no movimento LGBT detesta, que é falar em nome dos outros, né? Mas os companheiros e a companheira que se filiaram não puderam vir hoje, tem outras tarefas, e eu fiquei responsável por trazer a filiação deles para essa plenária. Foi muito importante, assim como a Sandrinha estava falando antes, a decisão de filiar não é uma decisão fácil. É uma decisão de você dedicar uma parte do seu tempo, da sua energia, para construir um instrumento, porque é isso, né? O partido é para a gente um instrumento de transformação do mundo, é um instrumento que vai ajudar a gente a chegar numa sociedade melhor. Então é você pegar tudo isso, né, e se dedicar a esse instrumento, a construção desse instrumento. Não é à toa que esses lutadores resolveram se filiar no PSOL. O PSOL é um partido que está aí na frente, na liderança, né, dos movimentos libertários. Tem estado na liderança dos movimentos libertários nos últimos anos. É um partido que aprovou no seu primeiro congresso a legalização, a defesa da legalização do aborto, que é uma das causas de morte materna, uma das maiores causas de morte materna nesse país. No seu primeiro congresso isso foi aprovado. É um partido que tem um setorial de mulheres que foi criado antes do PSOL ser registrado. É um partido que tem um setorial LGBT que está se construindo, e aí, desde 2 anos atrás, desde 2010, com a presença luxuosa do nosso deputado Jean Willis, né, que está aí à frente também das lutas libertárias. E não só isso, né, um partido aqui que é um grande representante também dessa luta, né, que é a luta pela legalização das drogas. Tudo isso nos interessa como LGBTs. A liberdade, a vontade de construir um mundo onde as pessoas tenham autonomia sobre os seus corpos, né, e possam decidir quem amar, o que fazer com os seus corpos,
é fundamental. Então, assim, para esses companheiros, eu aqui estou falando em nome deles, bem-vindos, e é um partido que continua e vai estar sempre aberto para os lutadores. Estão se filiando também ao nosso partido vários representantes do movimento estudantil da juventude. Vitor Soares, Leonardo Amaral, do Centro Acadêmico de Economia da UFRJ, Débora da Silva, do curso de Gestão Pública da UFRJ, Gabriel Bastos, do curso de Ciências Sociais da UFRJ, melhor curso do Brasil de todos, Ana Clara, da Farmácia da UFRJ, João Vitor Petit, da Economia da UFRJ, e Odilon Brito, da Farmácia da UFRJ. Eu queria chamar o companheiro Vitor Soares para fazer aqui a saudação em nome dos novos filiados, jovens estudantes. Olá, gente, boa noite. Me convidaram agora, né, para falar um pouco sobre, pelos jovens, né? Eu não sei nem o que falar direito, assim, eu vou falar o que eu sinto, né? O que eu senti desde quando eu convivo com essa galera aqui do PSOL. Poucos sabem, assim, aconteceu uma coisa comigo há um tempo atrás, né? Eu sou conhecido bastante por isso, né? Fui tentar defender um morador de rua e acabei sendo espancado e quase morri. E isso me fez refletir sobre várias questões. Antes disso eu já refletia muito, eu já sempre tive minhas vontades, né? A vontade de mudança sempre viveu dentro de mim. Né? Minha mãe é uma assistente social, então eu sempre tive muito de perto de como é essa batalha. Né? Então eu sempre tive por dentro disso tudo, mas nunca participei, nunca consegui me organizar, nunca conheci pessoas organizadas que pudessem me ajudar. E o PSOL é um lugar que eu consegui encontrar milhões de pessoas que são organizadas e lutam por várias causas. Né? Ontem eu estava com a galera me ajudando na greve, né? O Tadeu estava lá me ajudando na greve da minha faculdade, então eu consigo hoje intervir em algo, eu consigo pessoas que me apoiam dentro desse partido, mas não necessariamente você tem que estar afiliado, você tem que levantar a bandeira e dar sua alma por ele, você tem que, como eles falaram, fortalecer os movimentos sociais, participar das atividades que vocês se interessem mais e que vocês acham que vocês conseguem se engajar mais, sabe? Porque não falta problema aí pra gente, né? Que a gente tem a saúde, a educação, a violência. Eu posso ficar a noite toda aqui falando nossos problemas, mas esse é um partido que eu acredito muito. Eu acredito nas pessoas que estão aqui, eu admiro as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão de frente nesse partido. E a massa também, todo que é a alma de tudo isso, né? Eu acho que nós jovens temos que fazer isso aí, lutar pelo melhor, né? E é isso, sei lá. Obrigado. Eu fiz de propósito, eu deixei para o final, não que sejam mais importantes do que os outros militantes, do que os outros companheiros e companheiras que se filiaram, mas são os que mais me emocionam no dia de hoje, que é conquistar para o Partido Socialismo e Liberdade companheiros fundadores do movimento pela legalização da maconha, que foi criado em dezembro de 2011, aliás, de 2010, né, que vem junto conosco cumprindo essa dura tarefa de tentar trazer o debate sobre uma nova política de drogas da nossa sociedade. Então eu queria anunciar a filiação do companheiro Antônio Henrique Campelo, que além de participar do MMM, foi o cara que inventou, mais do que fundou, foi o cara que inventou o Planta na Mente, o grande bloco de carnaval canábico, ressaltando a luta pela legalização também durante o carnaval. O nosso querido Thiago Tomazini, que além da MMM, é o apresentador do vlog Torrando com Tomazini, que faz parte do site Repadão. Quem nunca viu, vejam, que vocês vão no mínimo rir muito. João Gabriel, também fundador da MLM e editor do site Repadão.
Núbio Revoredo, também fundador da MLM, foi candidato nas últimas eleições a vereador pelo PV de Nova Iguaçu, é um dos organizadores da Marcha da Maconha de Nova Iguaçu e agora está vindo para a esquerda, compreendendo que a luta ambiental é uma luta anticapitalista, vem fazer parte do nosso pessoal. Nosso querido Ronald, também fundador do MLM, e meu velho amigo Thiago Vieira, também fundador da MLM, e que vai ler uma mensagem dos militantes antiproibicionistas que estão se filiando ao PSOL. Posso me estender um pouquinho só antes da mensagem? Claro. Eu entrei para esse instituto aqui em 97, eu era militante desde os 15 anos do meu grêmio, da AMES, Associação Municipal de Estudantes Secundaristas. Cheguei aqui seduzido pelo Cinco, pelo Soninho, por todos esses grandes militantes que na época estavam no PT. Fui para o congresso do partido ali no João Caetano, vi uma multidão histérica entrar pelo lado direito do plenário, esfregando o braço e gritando insultos racistas ao pessoal que estava sentado do lado esquerdo e que conseguiu vencer aquele congresso e propor o candidato próprio. A direção central do PT enfiou... não foi, esse não foi na UERJ, foi aqui no João Caetano. Pô, eu lembro, cara. Não precisei pegar o ônibus, fui a pé. Tivemos que entubar o acordo da Benedita com o Garotinho, e isso me fez não entrar pro PT e esperar que o Cinco e o Soninho rachassem pro pessoal. Esperei muito, tinha algumas reservas em relação ao PSOL, então com muito orgulho do que eu entro nesse partido hoje, porque hoje, após a primavera do ano passado, após as conquistas dos últimos 2 ou 3 anos e a mudança do perfil do PSOL, eu me sinto, enfim, em casa. O maconheiro, vocês sabem, é um bicho muito burocrático, né? Assim, tipo, a gente escreveu um manifesto, né? Então eu não vou falar de improviso em nome dos companheiros. A gente escreveu um documento duro, daquele jeito assim, bem tipo maconheiro mesmo. Nota dos militantes antiproibicionistas recém-filiados no PSOL. Nós construímos a luta pela legalização e a marcha da maconha para combater as trágicas consequências sociais da guerra às drogas. A proibição no Brasil se constitui um dos principais grilhões da classe trabalhadora, legitimando políticas de criminalização da pobreza e violência contra pobres e negros. Tem a discussão do X, mas depois a gente avança. Compreendemos que o antiproibicionismo faz parte de uma luta mais ampla na direção de uma sociedade igualitária e libertária. Para isso, a necessidade de nos integrarmos a um partido que defenda essa radical transformação social. Nesse sentido, acreditamos que o Partido Socialismo e Liberdade é o único que pode potencializar a nossa militância orgânica e onde podemos contribuir para o avanço no partido do debate sobre as drogas e os direitos humanos. Subscrevemos todos os que o Cinco citou. Queria incluir aqui também na lista dos antiproibicionistas o camarada Bruno Adessi, conhecido como Moranguinho, também um dos pilares do Planta da Mente. Pessoal, eu queria citar outras pessoas que se filiaram hoje: Marcos Vinícius Ferreira, Ariel Gonçalves, Leonardo dos Santos, Rogério Morgado Pascoal, Luiz Felipe Menezes, Lucas de Faria Santana, Mauro Vinícius Almeida da Silva, Igor Soares Neto de Oliveira, Karina Araújo da Silva, Rita de Cássia Batista, Rebeca Magoso Pascoal, Bárbara Carolina Cardoso, Joyce Souza da Silva, Gustavo Fernandes, Odilon Barbosa de Brito, Carla Rangel, Daniel Mazola Frois de Castro, Lucas Coutinho, Alexandre Bortolini, Maria Ivone Sapucaia, Alexandre Naborba Dias, Aderaldo Pereira dos Santos, Avelino Ronald,
Sandra de Carvalho, já foi. Felipe Spinetti, Luzia da Silva, Paula Oliveira de Souza, duas aqui da Paula, Luciano Guimarães de Souza, o Luciano preencheu 3. Aline Bueno Gonçalves, ele não quer que perca de jeito nenhum. Paloma Maranhão, Letícia Nogueira, Rafael Miranda, Nicole Abreu Reis, Luísa Melcíades, Jonathan Lima, Tiago Braga Vieira. E a Carmen Verônica e Renata Stuart. Pessoal, sejam bem-vindos ao Partido Socialista de Verdade. Tá ruim, pessoal. Vamos juntos à luta mas os nossos sonhos são lindos e é muito bonito que a gente esteja aqui reunidos, tentando construir. Bom, boa noite a todos. Eu sou um veterano das lutas, no plural, bem claro. Eu entendo de política desde o grande Luiz Carlos Prestes, que foi o meu inspirador, né? Meu guru político. Então, eu sempre levei a política como uma coisa séria. Mas, infelizmente, depois da maldita ditadura que a gente enfrentou, digo a gente, que eu estava presente, fui punido, cacete e tal, corri muito da polícia, enfim, sofri muitas consequências, que vai ser colocado num filme que vão fazer sobre o meu respeito. Que eu não sou qualquer um, né? Afinal de contas, eu tenho meu direito, tenho minha credibilidade. Então é o seguinte, eu estou aqui para realmente valorizar o meu voto e cobrar, porque eu votei no Marcelo já pela segunda vez. Não votei nele na primeira eleição, votei na segunda, acompanhei o mandato dele, achei que ele mereceu meu voto e votei no segundo mandato. No primeiro eu votei na companheira dele, também que está lá na LEG. Eu cedi um espaço na Casa da Poesia, que é uma casa que eu estou criando. Eu moro em Bangu, na Vila Quente. Estou criando um espaço cultural, que a única coisa que eu acredito nesse país é na cultura e na arte. Vejo todos os políticos com uma séria desconfiança. Não livro a cara de nenhum deles. Mas acompanho, voto para ter respaldo da minha crítica. Por exemplo, votei no Marcelo para deputado, eu e minha família, e votei nele para prefeito. Não só votei, como acompanhei a campanha dele e fiz também o convite para que ele fosse à Casa da Poesia. Ele mostrou a dificuldade dele, eu entendi. Os outros dois também, que eu acompanhei, o atual vice-prefeito, Adilson Pires, e o companheiro, o outro do PSTU, o Ciro Garcias. Mas acontece que a política, ela está tão viciada que os candidatos, eles só gostam de ir para lugares já viciados. Assim, aqui, lá com São Francisco, ABI. Quando a gente chama eles convida eles para um local assim que eles não conhecem, eles ficam com medo. Com medo de quê, porra? Com medo do povo. Lá na Casa da Poesia, a gente não ia ter macaquinho. Não ia ter garotinha, não ia aplaudir, não. Ia ter gente séria para ouvir eles falarem e reivindicar. É isso que eu estou criando há 20 anos, esse espaço, para desmascarar esses canalhas. Muitos deles que tiver coragem de ir lá, é claro. O Marcelo, eu até compreender a explicação que ele deu, pelo caso dele. Agora, eu quero dizer aqui o seguinte. Lá mesmo, onde o Marcelo participou do Sindicato de Economistas, semana passada eu participei do debate. Eu sou uma pessoa, talvez, que participe mais de debate, tudo quanto é lugar eu estou presente. O Marcos, depois a Mariana. Boa noite a todos. Primeiramente, Freixo, vou acrescentar aos dados desse dia, que já teve várias notícias que você já passou, também tem a criação de um cargo, você deve saber com certeza,
nas escolas estaduais, com aumento de R$800 para cada professor que assumir esse cargo, que, se eu não me engano, de inspetor, de um técnico lá dentro da escola, que seria mais um gasto e mais uma terceirização do serviço, né, da educação. Além da questão do Estado querer acabar com as merendeiras, a Prefeitura já vem fazendo isso, substituindo as merendeiras por funcionários da Conlurb. Nada contra os funcionários da Conlurb, porém, creio que eles passaram para trabalhar na Conlurb, não para trabalhar nas escolas, fazendo a merenda das crianças. Então, hoje já vem acontecendo isso. As merendeiras estão sofrendo uma remoção para outras escolas sem ser perguntado se querem ou não, e estão sendo removidas. E por último, o Paulo Messina ele perdeu a presidência da Comissão de Educação na Câmara de Vereadores e está tentando criar uma comissão paralela a essa comissão que ele diz que não representa mais a opinião dele. Agora, para falar sobre a unificação das causas, que também o Freixo já comentou, e os coletivos vêm batendo nessa tecla, os comitês que foram criados na campanha, é necessária essa unificação das causas. Eu não posso deixar o Dia dos Índios ser uma luta só dos índios, ou quem gosta da cultura, ou quem gosta do tema índio, porque é uma causa nossa. É o mesmo Estado que fere o direito do índio, é o mesmo Estado que fere o meu direito enquanto estudante, enquanto professor. Então não posso deixar essa causa ser uma causa individual, porque senão nós sempre continuaremos isolados e lutando contra um governo que tem força da mídia por trás. Então a necessidade da causa coletiva é importante que os comitês, as pessoas que hoje estejam aqui, que não façam parte de comitês, que não façam parte dos coletivos, que não façam parte ainda do PSOL, faça parte sim de um setorial específico, mas que possa sim apoiar a causa do lado, a causa do próximo, que também é uma causa nossa. E por último, eu queria deixar uma pergunta para o Renato Cinco e para o Freixo: como trazer a sociedade que de fato sofre com todos esses atos para o debate de partido? Porque trazer as pessoas que gostam de política para o debate já é difícil, mas trazer a sociedade que hoje está sofrendo, que tem um preconceito sobre partido, sobre política, como fazer isso? Como vocês acham que pode fazer isso? E por final, anunciar que dia 2 nós vamos estar paralisando Nova Iguaçu, os professores. Dia 16, 17 e 18, o Estado está em greve de alerta, tá? E depois vai ser votado dia 18 a greve do Estado. E dia 18 é a paralisação do município, e somente em educação. Eu poderia estar falando da saúde e de outras áreas, falando de educação, que é um pouco da minha área, tá? Então assim, estão acontecendo coisas. Vamos participar. Hoje mesmo eu conheci o Max, que é da ilha, que eu não sabia, que gostava de política, que queria estar participando. Então vamos procurar. Pode estar próximo da sua casa, e a gente muitas vezes não sabe. A gente espera também um pouco. Não é o caso do Max, mas a gente espera muito que procure a gente, mas a gente também pode procurar quando a gente quer. Muito obrigado e boa noite a todos. A Mariana, depois a companheira lá da última fileira, que eu não consegui ouvir o nome, Thaís. Boa noite a todos, boa noite Freixo, 5, mesa, desculpa, qual é o seu nome? Mariana. Meu nome é Mariana Bruce, eu sou do Coletivo Resistência Popular Zona Oeste 2. A Zona Oeste é muito grande, né? Então a nossa parte da Zona Oeste é basicamente os bairros do Recreio, Vargens, Barra da Tijuca e Jacarepaguá. A gente surgiu na campanha do Marcelo Freixo, né, com esse compromisso de fazer uma resistência a um projeto de cidade e construir um novo projeto de cidade. Entendendo aí que a luta territorial, ela pode ser bastante estratégica na articulação de uma série de pessoas que justamente muitas vezes não se enquadram, não tem tempo de se articular a lutas de grandes temas vinculadas ao mundo do trabalho ou algumas questões mais temáticas mesmo, LGBT, mulheres, negros. Então, a luta territorial, ela pode ser muito interessante na medida em que permite que você milite próximo ao lugar onde você mora. Ninguém melhor do que você para saber as contradições do lugar onde você vive. Então, os comitês de bairro que se formaram durante a campanha do Marcelo Freixo, eles continuam atuando, muitos deles continuam atuando. Eu queria fazer um convite a vocês para que no dia 10 de abril participem do encontro de comitês que vai ter no gabinete do Chico Alencar, às 18 horas, que é justamente uma tentativa de continuar aí essa movimentação. Quem não participa de um comitê de bairro pode criar, quem não está integrado ainda, que vá lá e procure encontrar um espaço também de articulação de lutas, sem perder de vista a necessidade da unificação. Eu não era do PSOL, estou me filiando hoje justamente por acreditar nessa necessidade da gente ampliar, então, o nosso raio de intervenção política. Essa luta territorial é importante também ela estar articulada com um partido que esteja comprometido com os movimentos sociais. Eu, como comitê de bairro, como um movimento que veio de fora, que é tão necessária, que estava presente na fala deles aqui. Quer dizer, como realmente permitir que um partido esteja próximo dos movimentos sociais,
muitas vezes movimentos sociais que não estão, a priori, militando dentro do partido. Esse é o maior desafio. E acho que o PSOL, ele precisa de gente que realmente vai levar esse partido para os movimentos sociais. É levar esse partido para fora também. É ampliar essa articulação. É multiplicar esse discurso nos nossos bairros, no mundo do trabalho. Enfim, então quer dizer, essa necessidade da gente fortalecer um partido que efetivamente vai buscar esses movimentos sociais é a nossa maior meta aqui, para que a gente não deixe um partido tão bonito como o PSOL, que está em construção, se perca também numa luta mais institucional, mais preocupada com os cargos legislativos. A gente sabe que isso é importante também, mas acho que essa juventude que está entrando no partido tem um papel fundamental de levar esse partido para fora, né? E aí uma questão que eu queria colocar para a mesa é justamente, né, o grande desafio de articular aquelas pessoas que não estão aparentemente integradas, né, no mundo formal. A gente estava aqui na palestra do Louçã e foi colocado, né, que 1/3 da população é considerada... Como é que era o termo? Não era esse termo sobrante, mas é uma população que não é nem exército de reserva, né? Sobrante, supérfluo, foi essa a palavra. E aí, como é que a gente faz com essas pessoas, né? Como é que a gente integra essas pessoas à luta? Então essa é uma questão para a gente pensar aqui também e para a gente poder fortalecer nos nossos bairros, no mundo do trabalho, em todos os espaços que a gente puder atuar. Então é isso aí, obrigada. Bom, sou de Nova Iguaçu, ando com o pessoal assim de perto já há algum tempinho na militância, tanto aqui no Rio, como também agora lá no município, pela importância de fazer essa luta política local e tudo mais, mas não sou filiada ao PSOL, tem alguns prós, alguns contras e tudo mais, mas eu acho importante a gente discutir isso e muito nessa questão do que a companheira falou agora. Assim, é importante que a gente tenha cargos parlamentares, por exemplo, como o 5 e atualmente como o Freixo. E quando a gente está na luta direta, sabe? Quando a gente está tomando porrada da polícia, vai lá, enfim, e ajuda a galera que está indo para delegacia ou que libera um espaço para a gente conseguir uma atuação mais forte na política institucional e tudo mais. Mas a minha dúvida... Minha questão com o pessoal, e eu queria que a mesa se colocasse em relação a isso, é como a gente garantir, fazer a luta com os movimentos sociais, essa luta pontual contra as remoções, contra os despejos, contra a privatização da cidade, que eu acho que o pessoal tem feito muito bem, inclusive. Como que a gente consegue estender isso para uma disputa, para um projeto de sociedade mais profundo e mais a longo prazo, assim, porque antiprivatista, muitos setores são, sabe? Enfim, e fazer polarização com o governo do Eduardo Paes ou do Sérgio Cabral, inclusive amanhã vai ter um ato, né, contra o Sérgio Cabral, não sei se todo mundo está sabendo aqui, 6 horas no Largo do Machado, né? Acho bacana todo mundo estar presente também, inclusive como resposta ao que houve agora na Aldeia Maracanã. Mas, bom, polarizar com esses governos também, sabe, a gente fez muito bem, entendeu? Mas como a gente fazer um projeto de sociedade, discutir mesmo com a população durante as campanhas, não de forma sectária, sabe, partindo das demandas concretas do dia a dia e tudo mais, mas apontando para um programa socialista de sociedade. Acho que o 5 faz isso muito bem, inclusive, sempre pautando, demarcando um território. Mas, enfim, como o pessoal não se alinhar a um partido eleitoreiro, que eu acho que um trauma que a sociedade tem um pouco, é um pouquinho do que o PT foi, né? Se aliou aos movimentos sociais e estava pela esquerda e hoje, enfim, não pauta nenhum programa de esquerda, nenhum programa socialista, muito menos. Como que o pessoal pode garantir isso democraticamente, pelas bases, construindo seus programas de mandatos, etc., junto com a sociedade, enfim, por aí. Obrigada. Olá a todos, boa noite. Meu nome é Keila, eu sou do Núcleo Anticapitalista 1º de Maio, do PSOL. Sou moradora do Maracanã e o nosso núcleo ele atua principalmente na Grande Tijuca, embora seja um núcleo aberto a todas as pessoas. Existem militantes do núcleo que não são da Tijuca, mas a nossa luta ela vem se delineando bastante nesse território. E aí, né, lembrando sobre essas últimas notícias, né, que a gente vem recebendo nesses dias, não tem como não falar da Aldeia Maracanã, e que o núcleo ele esteve presente e ao lado desses indígenas e para poder também ressaltar que a luta não acabou. Hoje, por exemplo, eles estão fazendo uma pressão lá no Museu do Índio, que por sua vez, um ato de covardia tremendo, resolveu fechar o museu logo nesse momento tão delicado, né? Então, quer dizer, não queremos nenhuma interferência dos indígenas, estamos com as portas fechadas até dia 2 de abril.
E aí isso mostra com bastante evidência que projeto de cidade é esse que está se desenvolvendo, né? Com todas as... Existe a questão das praças, existe a questão da comunidade da Indiana, que está sofrendo com uma ameaça bastante clara de remoção. E aí, sobre essa questão das comunidades impactadas, o núcleo está organizando, junto com outros coletivos, um encontro que está para acontecer em abril, e aí toda semana, às quintas-feiras, está tendo uma reunião com as comunidades e com os movimentos sociais, o núcleo que também está junto, para poder organizar esse encontro. E essa reunião de preparação desse encontro de comunidades impactadas vai ser na quinta-feira, na UERJ, às 6 horas. E uma outra coisa que eu queria informar rapidamente é que a próxima reunião do núcleo, para quem quiser, está todo mundo convidado, vai ser na UERJ, no sábado, dia 6 de abril, às 14 horas. E a pauta, que é uma pauta que tem um ponto de formação sobre essa questão das praças, da questão das enchentes, né, que atingem principalmente a Tijuca, a Praça da Bandeira, Maracanã, e a questão também da destruição das praças que estão acontecendo lá. E é isso, muito obrigada a todos. Continuidade, vou passar para o Marcelo, que vai responder as perguntas que apareceram e tal, vai fazer as considerações finais, e depois o 5 é o último que encerra a atividade. Não tem muita pergunta, né? Como é da nossa tradição, mas falas importantes, mas poucas perguntas. Mas só dar uma notícia bacana, só para não falar que a gente se encontra só para narrar a tragédia. Eu estava mostrando para a Lili aqui um e-mail que eu recebi, bacana, olha, só para mostrar que a gente definitivamente não está sozinho, é legal. Se houver algum abaixo assinado contra esse pastor horroroso, por favor, inclua meu nome. Abraços, Chico Buarque. Bom, né? Faltou ele, né? Só para você ficar feliz, né? Mas então, Fiquei feliz porque eu fiquei arrepiado. Tá vendo? Esse é o fera, esse eu tenho medo de pedir. Pois é. Então, mas, na verdade, assim, eu queria, a única pergunta que teve, eu só queria lançar algumas, eu concordo muito com as falas. O que a gente faz? Todo mundo já está cansado de me ouvir falar de luta pedagógica, né? Enfim, o tempo inteiro eu falo isso, até de forma um pouco cansativa. Mas por que eu falo essa história da luta pedagógica o tempo inteiro? É porque não adianta a gente falar entre os mesmos, entre os iguais. Não adianta. Não adianta eu ir para a reunião do DA, né? Para a reunião do DCE, é importante que vá, mas não basta. Mas não basta. Nós não nos bastamos, né? Como é que a gente pode pegar o cara da minha rua, da minha vila, do meu prédio, que talvez tenha um nível de indignação próximo ao meu, mas não a perspectiva? Como é que eu dialogo com esse setor que está puto da vida, que não acredita em nada, que acha o governo Cabral um governo horroroso, né? Que a reação, o Caetano no show dele, no sábado e no domingo, eu fui no domingo, mas no sábado e no domingo, ele, proposição na sexta parece também, ele cantou a música Índio, em homenagem ao que aconteceu na aldeia Maracanã, e fazendo uma dura crítica à imprensa, inclusive, que ele falou, olha, estou cantando aqui, vou cantar uma música porque o que aconteceu no Rio de Janeiro foi muito grave e eu só consegui ler sobre isso nos jornais de São Paulo. Foi a fala do Caetano antes de cantar Índio, e o circo voador estava muito lotado todos os dias, não sei quem foi, mas a reação da plateia foi muito forte em relação a isso. Eu tenho certeza que não era toda aquela plateia que estava envolvida diretamente na resistência indígena. Não era. Nós estávamos lá, a gente sabe que eram ali os mesmos. Tinha bastante gente, mas eram os mesmos. Aquela reação é uma reação de um público que não está necessariamente nas nossas reuniões, que não está necessariamente nos nossos segmentos de militância. Está por aí. Está por aí. E aí a tua pergunta, como é que a gente faz para chamar esse cara para uma luta mais sistemática, para sair da indignação, que é fundamental, mas não parar nela? Porque a indignação sozinha, ela não resolve. Ela vem dos movimentos sociais muito fortes. Nós não vivemos uma crise só dos partidos.
Nós vivemos uma crise profunda dos partidos, e o PT contribuiu muito para isso, né? Contribuiu muito para o desencanto completo com a ideia do partido com tudo é igual, chegando lá, acontece essa eleição. Essa é a maior tragédia. Essa é a maior tragédia. A tragédia da eliminação da esperança e da expectativa, né, e da luta. Essa é uma dívida que eles vão demorar a pagar. Mas, enfim, o problema é que a gente está pagando também, né? E não fomos nós que contraímos. Mas, enfim, mas não é só a imagem do partido político. Tem uma crise dos movimentos sociais. É só a gente olhar para os sindicatos. É só a gente olhar para as associações de moradores. Tem uma crise organizativa geral da sociedade e não é à toa. Esse modelo neoliberal que se reafirma de um capitalismo absolutamente violento, que elimina uma parcela da sociedade de qualquer representação ética na sociedade, ela tem também como uma vertente vitoriosa a ideia de não tem jeito, é sempre assim. Esse é o caminho, não tem jeito. Esse é o caminho natural do progresso. Por isso que na campanha da gente a frase do Brecht foi reafirmada o tempo inteiro, nada deve parecer natural. Porque exatamente essa quebra de um olhar, a construção de um outro olhar possível, de luta, de construção, de pegar essa indignação e aproximar um pouco de um sonho, né? Porque não pode, a indignação sem o sonho é uma tragédia, e o sonho sem indignação é patético. Então não dá, você tem que aproximar as duas coisas e transformar isso em atitude. É por isso que o partido tem que ser um partido que se apresente nas lutas, e não pode ser só na eleição, tem razão a Mariana. O partido não pode ser só as suas figuras públicas, que são importantes. Os mandatos hoje são muito importantes. São muito importantes. Porque o mandato ele consegue ser um instrumento dessa luta, desde que ele seja isso. Nós fizemos a CPI das milícias, nenhum movimento social faria, né? Nós só fizemos porque tínhamos um mandato. Eu espero que a gente consiga fazer a CPI da internação compulsória, do 5, mas o 5 no movimento social não faria uma CPI da internação compulsória. Tem que ter mandato para isso. Tem que ter mandato para fazer uma audiência pública. Os mandatos são fundamentais, não em si, mas como instrumentos, como meio. E tem que se reafirmar nisso o tempo inteiro. E tem que ter cuidado, não piscar de olhos a gente vacila, assim. A gente tem que estar o tempo inteiro educado para colocar o mandato a serviço de uma luta. Eles são importantíssimos, mas o partido não pode ser só as suas figuras públicas. Hoje o PSOL ainda é muito isso. Quando você fala para o conjunto da sociedade sobre o PSOL, ele vai lembrar das figuras públicas do PSOL. Pode ser até que tenha uma boa visão sobre isso, sobre o partido. O partido é um bom partido porque tem boas figuras públicas, mas ele pode... Depois o Henrique. Boa noite. Eu estou aqui, quero agradecer ao Grupo Anticapitalista pelo convite, participando aí da luta na aldeia Maracanã. Fui convidado pela internet. A minha preocupação aqui seria, acho, mais interna, mas como que eu estou morando em Maricá e para eu me filiar ao PSOL em Maricá foi muito difícil. Desde a eleição retrasada a nível federal, eu tive dificuldade. Como desde dezembro não está havendo reunião lá com a direção, então acredito que até para os novos que estão chegando, como nos municípios, né, menores em torno, a corrupção é muito grande, a compra de voto é muito grande, né, e eu não tenho contato com a estrutura, a direção estadual, então a gente está isolado, né? Desde dezembro que não tem reunião e eu não sei, eu gostaria de participar, né? Lá em Maricá, o prefeito está roubando direto, né? Roubou para ganhar, comprando voto, e está roubando direto e não está se fazendo nada. Eu acho que o DEM foi quem pediu a cassação através do Ministério Público, né? E o pessoal é que deveria estar fazendo isso, né? Então, aí vocês até me desculpem, mas seria uma questão interna, mas internamente eu não estou tendo espaço e quero participar. Eu já recebi até convite do PCB para participar. Companheiro Marcelo. Boa noite a todas e todos. A gripe não é menor do que a do 5.
e além de outros problemas, mas é um prazer estar aqui. E hoje, quando eu soube que o Cinco estava doente, eu falei, ih, ferrou, né? Falei, bom, vamos ter 2 enfermos aqui, é quase uma clínica de família, mas tem que vir, porque você tem que pensar estável, cheio de saúde, nós dois, um de cada lado aqui, você não como é que você vai chegar em casa. Mas enfim, essa é uma atividade muito prazerosa. Eu estou com muita dificuldade para ficar falando. Sexta-feira eu fiquei muito apimentado e depois eu já peguei a gripe e só foi piorando, né? Enfim, mas vamos lá. Eu tenho participado de algumas plenárias de filiação, né? Não só na cidade do Rio de Janeiro. E isso é uma coisa que eu acredito muito e acho fundamental, que a gente não saia afiliando tradicionalmente como os partidos fazem, contando garrafas e buscando uma quantidade maior de pessoas para fazer disputa interna, para atender interesses que são, na verdade, privados dentro de um espaço tão importante que é o partido. A possibilidade de você buscar uma filiação, um debate mais profundo, ouvindo as pessoas, deixando com que os setoriais falem, né? São pessoas que têm militância, trazem histórias de luta e que o partido se aproxima. Isso é algo que a gente acredita profundamente. Isso vale, porque não é só uma filiação ao partido, é a construção e a reafirmação do partido que nós queremos. A gente não está só trazendo gente para o pessoal. Qual é essa gente que a gente está trazendo para o pessoal? Esse sim, eu acho que é o debate, né? Não é só quantos se filiaram, não, mas quem se filiou. Né? Não é um debate quantitativo, é um debate de qualidade de militância. Então isso é extremamente valioso, não só para o pessoal, mas para o conjunto de lutas que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Então hoje eu trabalhei na Assembleia e muito problema acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, o Marco Feliciano, hoje, não sei quem já sabe disso, está mantido no cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos, e de lá ele não sai, né? Então, só para... Ontem a gente fez aquele ato, quem estava lá na BI foi um ato belíssimo, um ato pedagógico, um ato importante, foi um ato conduzido pelo pessoal, nós sabemos disso, mas não precisa dizer, né? Não precisa ter uma bandeira do partido. Foi mais inteligente, foi mais maduro e foi mais socialista, no sentido da reafirmação de projetos, de valores, de concepções, chamando outros parlamentares, chamando lideranças religiosas, chamando para uma causa maior, né, que é a reafirmação, e eu falei isso no final ontem. E aquele ato de ontem foi um ato histórico, porque ele reafirma a centralidade da luta por direitos humanos no debate socialista hoje, mesmo que ali muitos talvez não fossem, e não sejam, e não serão socialistas. Mas para nós, que estamos no Partido Socialista, isso não pode ser um dado concreto e parado, estático. Essa luta pelo socialismo, ela é dinâmica, ela é permanente. É uma construção que se faz nas lutas, no fortalecimento das resistências. Por isso que é muito importante uma plenária de filiação com militantes, com um debate mais aprofundado que nos cabe. Então hoje nós tivemos a notícia da reafirmação do Marco Feliciano, o que mostra que o que a gente fez ontem é só o início de uma luta. Eu acho que a gente tem que se organizar muito, e não só dizer que a gente quer que ele saia, mas a gente quer que ele saia pela importância que nós damos à luta por direitos humanos hoje. Não é uma questão pessoal, particular ou religiosa, é uma questão política. É isso, tem centralidade política. Hoje, eu vindo para cá, a Renata me avisou, e depois eu estava ouvindo o rádio, a prefeitura interditou o Engenhão. Sabiam disso? Os jogos provavelmente vão ser no aterro agora, né? Já que não tem público mesmo, não tem problema nenhum. Em frente à Marina da Glória. Enfim, mas a prefeitura interditou o Engenhão. Que é um escândalo, né? Porque esse troço foi construído em 2007, no Pan-Americano. Né? Eu não sei ainda, parece que era a estrutura do teto, pelo que eu ouvi. Amanhã eu vou ler com mais calma isso. Mas por que eu estou falando isso? Mas isso é uma bobagem, por que você está dizendo isso? É uma curiosidade? Não é. Eu quero saber qual foi a empreiteira que construiu o Engenhão. Qual é a empreiteira que construiu Minha Casa Minha Vida lá de Niterói, lá do Morro do Pumba, que antes de ser inaugurado, 2 prédios têm que ser demolidos? O que isso está em jogo? O que está em jogo nessa história? Está em jogo um projeto capitalista dos mais perversos, a sua fase mais
violenta na sua estrutura, porque não é um capitalismo que o seu lucro vem da produção, né? A sua produtividade não é o que importa, é um lucro que vem da especulação, de um capital que é líquido. E esse modelo de capital que se reafirma no Brasil na década de 90, ele é o mais violento sobre a população, sobre a classe trabalhadora. Até porque faz com que uma parcela da classe trabalhadora não seja nem exército de reservas, seja supérfluo, seja um setor da sociedade que tem que ser eliminado, extinto de qualquer sinal de dignidade humana. Então, hoje eu estava vindo para cá, outra coisa, o jornalista vai fazer uma matéria na Folha de São Paulo amanhã, Sandrinha, que eu acho que a gente tem que ler, que ontem teve um grande tiroteio no Complexo do Alemão, né? Mas há sinais da entrada da milícia no Complexo do Alemão, né? Então amanhã vai sair uma matéria. Teve um baile, estou eu antecipando a matéria do sujeito aqui, mas teve um baile da paz, organizado pela UPP no Alemão, e que parece que vários policiais de outros batalhões foram convidados para ir, pessoas para lá de suspeitas. E o morador que organizou o baile foi morto 2 dias depois. A matéria amanhã é sobre isso, na Folha de São Paulo, né? Enfim, se você for parar para olhar, eu estou falando das notícias de um único dia, né, de hoje. Qual é o cenário que está colocado? É um cenário onde essas lutas que nós estamos inseridos, elas têm que se multiplicar. É verdade que a gente, qualquer coisa que está fazendo hoje está com o auditório cheio, a gente consegue, ontem a meia estava lotada, aqui está cheio, semana passada aqui o Louçã estava cheio, não eram necessariamente as mesmas pessoas. É claro que isso é muito bom. A gente tem os comitês funcionando, que foram criados lá na campanha e que se mantiveram pelas lutas próprias da sua realidade local e política. Isso tudo é fundamental. Agora a gente tem que ter um partido que seja um espaço de formação, que seja um espaço de políticas dos setoriais de saúde, de educação, para que esse partido se some. Não é um partido para cooptar as lutas que estão colocadas, mas qual é a luta que está colocada na educação pública hoje? Por exemplo, ontem chegou na Assembleia Legislativa uma mensagem do governador Sérgio Cabral que acaba com os cargos de merendeira e de serventes. É algo muito grave para a educação pública, e falo de algo que vivi minha vida inteira, 20 anos em sala de aula. É uma porrada na educação pública irreversível, no processo de terceirização dessas funções, que é grave para o projeto pedagógico da educação pública, que nós acreditamos no princípio socialista do papel de uma escola pública, né? É algo sério, muito grave, quando o Rogerinho veio assim. A mensagem chegou ontem, viu? A gente tem que reagir com muita força a isso. Eu estou entrando, junto com um outro deputado, com uma queixa-crime em cima do secretário de saúde, do secretário de educação, perdão. E o secretário de saúde também fiz. Por outras razões. Mas, enfim, contra o secretário de educação, porque ele já está terceirizando antes da aprovação da lei. Então está cometendo um crime e a gente está processando ele, pessoa física, porque tem que começar a jogar pesado nessa história. Agora, nós temos que ter uma grande mobilização. Esse tinha que ser um tema que mexesse com o partido. O núcleo de educação do PSOL tinha que estar reunido hoje, pegando essa mensagem, pensando na articulação, ligando para o CEP e se organizando com os professores, com os funcionários, mas a gente não está fazendo isso, né? Não é por falta de vontade ou por falta de clareza de que isso é importante, mas porque a gente não está estruturado assim ainda. Saúde, eu poderia dar uma quantidade enorme de exemplos que o nosso núcleo de saúde poderia e deveria estar atuando firmemente. Então, a necessidade da gente debater, de trazer gente para o PSOL, é para fazer com que não as lutas dos movimentos sociais sejam menores, enfraquecidas, ou para pegar essas pessoas, mas para fazer com que essas pessoas que hoje fazem com que o Rio de Janeiro seja um palco de tantas lutas, também estejam na construção partidária, porque essa é uma síntese fundamental. O partido tem que representar uma síntese dessas lutas decisiva. E aí os setoriais são fundamentais, como os comitês. Todo mundo sabe que durante a campanha da gente ano passado, em nenhum momento eu falei se filia. Esse é um processo que eu acho muito próprio, né? Eu fiz a campanha dentro dos comitês, quem está aqui que é do comitê sabe, em nenhum momento eu falei, vamos fazer uma grande campanha de filiação dentro dos comitês. Os comitês sabem o que vão fazer, e se quiserem se filiar são bem-vindos, mas se não quiserem a gente se encontra na luta. E esse é o papel do partido. Ter uma capacidade grande de dialogar com um conjunto de lutas que está colocado contra um projeto de cidade-mercadoria. O que eu falo de cidade-mercadoria? Não é o país, mas é na cidade que as coisas acontecem. Esse projeto de cidade-mercadoria tem, nesse modelo de capitalismo neoliberal, o Rio de Janeiro como grande laboratório. O grande laboratório
talvez do planeta, em cima de uma cidade, mercadoria, está colocada no Rio de Janeiro. E os anos que estão por vir são decisivos nessa história. São decisivos. Vai aumentar, parece que está marcado para segunda-feira. O que é isso? Ó, viu? Já teve efeito. Foi só eu reclamar que já saiu um panfleto. Tem efeito? Vou continuar reclamando. 3 de abril de 2013, 18 horas, no CEP, reunião do Setorial de Educação. Viu como é que funciona rápido? Reclama, na mesma hora, né? Reage e é para parabéns. Então, o que é importante a gente estar atento? Nós vamos ter agora em abril, parece que segunda-feira está marcado o processo de remoção do horto. Eu tenho essa informação, teria que confirmar. Em abril, agora dia 11, é a licitação do Maracanã, da privatização do Maracanã. Comitê Popular da Copa. O outro, não! A grande vantagem e o grande passo de reafirmação de uma luta socialista, fortalecendo o partido, é exatamente a capacidade de unir o conjunto de lutas que estão colocados, sem precisar tirar ninguém ou forçar ninguém para sair dos seus movimentos. Não queremos que saiam. Ótimo, o Comitê Popular da Copa pode e deve funcionar com uma quantidade enorme de garotos que talvez não queiram saber de partido, mas eles têm que saber que tem no pessoal um aliado. Isso é fundamental. E é fundamental que a nossa pauta de construção partidária seja um conjunto de lutas reais que estão colocadas nas ruas. Até para que a gente possa, com todo o respeito que tem ao conjunto das tendências, mas dar menos importância à luta interna e se preocupar mais com o conjunto das lutas que estão colocadas na sociedade, que são reais. Né? Esse é um passo de qualidade decisivo. O respeito às diferenças internas, e todo mundo sabe que eu tenho muito grande, as tendências precisam, são boas que existam, mas o meu sonho é ter um partido com tendências e não um partido de tendências. Para que as tendências possam ser uma parte do partido, mas não a sua totalidade, para que a luta interna não faça a gente gastar tanta energia e que a gente possa gastar mais energia defendendo a cidade e realmente inseridos na luta de classes. É por isso que a gente está aqui. Obrigado. Então, pessoal, agora a ideia é a gente abrir para um rol razoavelmente pequeno de perguntas, né? Então eu vou pegar as inscrições, enquanto isso eu queria chamar o Kenzo para passar uma informação aqui rapidinho. Oi gente, boa noite. Só para convidar vocês que, se em função da chuva algum colega não pôde vir hoje, acho que todos nós conhecemos pessoas que ainda querem fazer esse debate, talvez não tenham podido estar aqui. A gente vai ter uma nova atividade com o Marcelo e com o 5 na UFRJ, só que dessa vez na Praia Vermelha. Vai ser... Não? E o Chico Alencar também vai estar presente. Vai ser semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, dia 4, às 18 horas, lá no campus da Praia Vermelha, dessa vez no auditório do CFCH. Então, quem gostou do debate, quiser vir mais uma vez, está super convidado. Mas mais do que isso, vamos pedir também para o pessoal ajudar na mobilização, porque com certeza esse é um debate necessário e todo mundo ainda tem alguém que pode chamar e tirar de casa. É isso, olha, muito obrigado. Quinta-feira que vem a gente espera vocês. Então, pessoal, olha só, eu anotei aqui o Bruno, o Gilson, o Henrique e o Marcos. Vou passar a palavra aqui para o Bruno. Então, vou marcar tipo uns 3 minutinhos, pode ser? Pode ser. Então, quem quiser se inscrever durante a... Eu fiquei só pelo começo, fiquei até o final. Não é que Deus não perdoa, é a mamãe que perdoa. Exatamente, pois é. Mas é um feriado de temática de libertação, né? E o Hélio do pessoal não me deixa me furtar a fazer a associação. A gente lembra um processo de superação da escravidão que nunca é personalizado, num episódio específico. Todo mundo sempre fala que a cada ano você tem que lembrar do faraó do seu cotidiano, o faraó da sua sociedade, o faraó
do mundo globalizado, Faraó do Rio de Janeiro, que aliás faz umas obras faraônicas, então não é nem muito distante do desafio que nós tínhamos, né, há 4.000 anos atrás. Mas a gente faz um exercício ao longo de toda essa semana de ter em mente que nunca a vitória contra a escravidão e a opressão de maneira geral sempre definitiva, né? Essa é uma das coisas assim trágicas e belas da experiência humana. Ela não se conclui, não chega a uma fase de totalmente utopias consagradas. As utopias servem como um horizonte que nos permite continuar andando. As minhas me levaram para dentro do PSOL porque o socialismo tem ainda a maior relevância do mundo para os dilemas que a humanidade tem sofrido. Eu quero fazer essa manifestação de homenagem ao trabalho que está se fazendo aqui. Nós sabemos que os partidos políticos no Brasil eles funcionam muitas vezes na base do quanto mais melhor, porque o cartório ainda é uma das instituições fundadoras do Brasil. Os caravelas já eram mini cartórios, o escrivão Pedro Vaz de Caminha já tinha feito o papel dele na época. E o PSOL ele entende que não há uma diferença muito substantiva de método e objetivo, e os seus objetivos serão conquistados a partir dos princípios que você imbui nos métodos e os métodos de democracia. Pedagogia política, politização dos seus integrantes é extraordinário. E eu quero fazer um convite aqui. Nós do Comitê de Resistência Popular de Ipanema estamos montando um curso de formação política, deve ficar pronto no mês que vem. Nós vamos botar no Facebook do PSOL e todos vocês estão convidados, se a gente conseguir arranjar espaço para todo mundo. Até porque não se faz um curso de formação política ensinando, e sim com troca de experiências e conhecimentos entre todos os envolvidos, independentemente de quem seja. Companheiro Marcelo. Boa noite a todas e todos. A gripe não é menor do que a dos 5, e além de outros problemas, mas é um prazer estar aqui. E hoje, quando eu soube que o 5 estava doente, eu falei, ferrou, né? Falei, bom, vamos ter 2 enfermos aqui, é quase uma clínica de família, mas tem que vir, porque você tem que ser estável, cheio de saúde. Nós dois, um de cada lado aqui, só dentro para você vai chegar em casa. Mas enfim, essa é uma atividade muito prazerosa. Eu estou com muita dificuldade para ficar falando. Sexta-feira eu fiquei muito apimentado e depois eu já peguei a gripe e só foi piorando, né? Enfim, mas vamos lá. Eu tenho participado de algumas plenárias de filiação, né? Não só na cidade do Rio de Janeiro. E isso é uma coisa que eu acredito muito e acho fundamental, que a gente não saia afiliando tradicionalmente como os partidos fazem, contando garrafas e buscando uma quantidade maior de pessoas para fazer disputa interna, para atender interesses que são, na verdade, privados dentro de um espaço tão importante que é o partido. A possibilidade de você buscar uma filiação, um debate mais profundo, ouvindo as pessoas, deixando com que os setoriais falem, né? São pessoas que têm militância, trazem histórias de luta e que o partido se aproxima. Isso é algo que a gente acredita profundamente. Isso vale, porque não é só uma filiação ao partido, é a construção e a reafirmação do partido que nós queremos. A gente não está só trazendo gente para o pessoal. Qual é essa gente que a gente está trazendo para o pessoal? Esse sim, eu acho que é o debate, né? Não é só quantos se filiaram, não, mas quem se filiou. Não é um debate quantitativo, é um debate de qualidade de militância. Então isso é extremamente valioso, não só para o pessoal, mas para o conjunto de lutas que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Então hoje eu trabalhei na Assembleia e muito problema acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, o Marco Feliciano, hoje, não sei quem já sabe disso, está mantido no cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos, e de lá ele não sai, né? Então, só para... Ontem a gente fez aquele ato, quem estava lá na BI foi um ato belíssimo, um ato pedagógico, um ato importante, foi um ato conduzido pelo pessoal, nós sabemos disso, mas não precisa dizer, né? Não precisa ter uma bandeira do partido. Foi mais inteligente, foi mais maduro e foi mais socialista, no sentido da reafirmação de projetos, de valores, de concepções,
chamando outros parlamentares, chamando lideranças religiosas, chamando para uma causa maior, né, que é a reafirmação, e eu falei isso no final ontem. E aquele ato de ontem foi um ato histórico, porque ele reafirma a centralidade da luta por direitos humanos no debate socialista hoje, mesmo que ali muitos talvez não fossem, e não sejam, e não serão socialistas. Mas para nós que estamos no Partido Socialista, isso não pode ser um dado concreto e parado, estático. Essa luta pelo socialismo, ela é dinâmica, ela é permanente. É uma construção que se faz nas lutas, no fortalecimento das resistências. Por isso que é muito importante uma plenária de filiação com militantes, com um debate mais aprofundado que nos cabe. Então hoje nós tivemos a notícia da reafirmação do Marco Feliciano, o que mostra que o que a gente fez ontem é só o início de uma luta. Eu acho que a gente tem que se organizar muito, e não só dizer que a gente quer que ele saia, mas a gente quer que ele saia pela importância que nós damos à luta por direitos humanos hoje. Não é uma questão pessoal, particular ou religiosa, é uma questão política. É isso, tem centralidade política. Hoje, eu vindo para cá, a Renata me avisou, e depois eu estava ouvindo no rádio, a prefeitura interditou o Engenhão. Sabia disso? Os jogos provavelmente vão ser no aterro agora, né? Já que não tem público mesmo, não tem problema nenhum. Em frente à Marina da Glória. Enfim, mas a prefeitura interditou o Engenhão. Que é um escândalo, né? Porque este troço foi construído em 2007, no Pan-Americano. Né? Eu não sei ainda, parece que era a estrutura do teto. Pelo que eu ouvi, amanhã eu vou ler com mais calma isso. Mas por que eu estou falando isso? Mas isso é uma bobagem, por que você está dizendo isso? É uma curiosidade? Não é. Eu quero saber qual foi a empreiteira que construiu o Engenhão. Qual é a empreiteira que construiu Minha Casa Minha Vida lá de Niterói, lá do Morro do Pumba, que antes de ser inaugurado, 2 prédios têm que ser demolidos? O que isso está em jogo? O que está em jogo nessa história? Está em jogo um projeto capitalista dos mais perversos, a sua fase mais violenta na sua estrutura, porque não é um capitalismo que o seu lucro vem da produção, né? A sua produtividade não é o que importa, é um lucro que vem da especulação, de um capital que é líquido. E esse modelo de capital que se reafirma no Brasil na década de 90, ele é o mais violento sobre a população, sobre a classe trabalhadora. Até porque faz com que uma parcela da classe trabalhadora não seja nem exército de reservas, seja supérfluo, seja um setor da sociedade que tem que ser eliminado, extinto de qualquer sinal de dignidade humana. Então, hoje eu estava vindo para cá, outra coisa, o jornalista vai fazer uma matéria na Folha de São Paulo amanhã, Sandrinha, que eu acho que a gente tem que ler, que ontem teve um grande tiroteio no Complexo do Alemão, né? Mas há sinais da entrada da milícia no Complexo do Alemão, né? Então amanhã vai sair uma matéria. Teve um baile, estou eu antecipando a matéria do sujeito aqui, mas teve um baile da paz, organizado pela UPP no Alemão, e que parece que vários policiais de outros batalhões foram convidados para ir, pessoas para lá de suspeitos. E o morador que organizou o baile foi morto 2 dias depois. A matéria amanhã é sobre isso, na Folha de São Paulo, né? Enfim, se você for parar para olhar, eu estou falando das notícias de um único dia, né, de hoje. Qual é o cenário que está colocado? É um cenário onde essas lutas que nós estamos inseridos, elas têm que se multiplicar. É verdade que a gente, qualquer coisa que está fazendo hoje, está com o auditório cheio, a gente consegue, ontem a BEI estava lotada, aqui está cheio, semana passada aqui o Louçã estava cheio e não eram necessariamente as mesmas pessoas. É claro que isso é muito bom. A gente tem os comitês funcionando, que foram criados lá na campanha e que se mantiveram pelas lutas próprias da sua realidade local e política. Isso tudo é fundamental. Agora a gente tem que ter um partido que seja um espaço de formação, que seja um espaço de políticas dos setoriais de saúde, de educação, para que esse partido se some. Não é um partido para cooptar as lutas que estão colocadas, mas qual é a luta que está colocada na educação pública hoje? Por exemplo, ontem chegou na Assembleia Legislativa uma mensagem do governador Sérgio Cabral que acaba com os cargos de merendeira e de servente. É algo muito grave para a educação pública, e falo de algo que vivi minha vida inteira, 20 anos em sala de aula. É uma porrada na educação pública irreversível, no processo de terceirização dessas funções,
que é grave para o projeto pedagógico da educação pública, que nós acreditamos no princípio socialista do papel de uma escola pública, né? É algo sério, muito grave, quando o Rogerinho veio assim. A mensagem chegou ontem, viu? A gente tem que reagir com muita força a isso. Eu estou entrando junto com um outro deputado com uma queixa-crime em cima do secretário de saúde, do secretário de educação, perdão. Porque o secretário de saúde também fiz. Por outras razões. Mas, enfim, contra o secretário de educação, porque ele já está terceirizando antes da aprovação da lei. Então está cometendo um crime e a gente está processando ele, pessoa física. Porque tem que começar a jogar pesado nessa história. Agora, nós temos que ter uma grande mobilização. Esse tinha que ser um tema que mexesse com o partido. O núcleo de educação do PSOL tinha que estar reunido hoje, pegando essa mensagem, pensando na articulação e ligando para o CEP e se organizando com os professores, com os funcionários, mas a gente não está fazendo isso. Né? Não é por falta de vontade ou por falta de clareza de que isso é importante, mas porque a gente não está estruturado assim ainda. Saúde, eu poderia dar uma quantidade enorme de exemplos que o nosso núcleo de saúde poderia e deveria estar atuando firmemente. Então, a necessidade da gente debater, de trazer gente para o PSOL, é para fazer com que não as lutas dos movimentos sociais sejam menores, enfraquecidas, ou para pegar essas pessoas, mas para fazer com que essas pessoas que hoje fazem com que o Rio de Janeiro seja um palco de tantas lutas, também estejam na construção partidária, porque essa é uma síntese fundamental. O partido tem que representar uma síntese dessas lutas decisiva. E aí os setoriais são fundamentais, como os comitês. Todo mundo sabe que durante a campanha da gente ano passado, em um momento eu falei se filia. Esse é um processo que eu acho muito próprio. Né? Eu fiz a campanha tendo nos comitês, quem está aqui que é do comitê sabe, em nenhum momento eu falei, vamos fazer uma grande campanha de filiação dentro dos comitês. Os comitês sabem o que vão fazer, e se quiserem se filiar são bem-vindos, mas se não quiserem a gente se encontra na luta. E esse é o papel do partido. Ter uma capacidade grande de dialogar com um conjunto de lutas que está colocado contra um projeto de cidade-mercadoria. O que eu falo de cidade-mercadoria? Não é o país, mas é na cidade que as coisas acontecem. Esse projeto de cidade-mercadoria tem, nesse modelo de capitalismo neoliberal, o Rio de Janeiro como grande laboratório. O grande laboratório, talvez do planeta, em cima de uma cidade-mercadoria, está colocado no Rio de Janeiro. E os anos que estão por vir são decisivos nessa história. São decisivos. Vai aumentar, parece que está marcado para segunda-feira. O que é isso? Ó, viu? Já teve efeito. Foi só eu reclamar que já saiu um panfleto. Tem efeito? Vou continuar reclamando. 3 de abril de 2013, 18 horas, no CEP, reunião do Setorial de Educação. Viu como é que funciona rápido? Reclama, na mesma hora, né, reage e parabéns. Então, o que é importante a gente estar atento? Nós vamos ter agora em abril, parece que segunda-feira está marcado o processo de remoção do horto. Eu tenho essa informação, teria que confirmar. Em abril, agora dia 11, é a licitação do Maracanã, da privatização do Maracanã. Comitê Popular da Copa. O outro, não! A grande vantagem e o grande passo de reafirmação de uma luta socialista, fortalecendo o partido, é exatamente a capacidade de unir o conjunto de lutas que estão colocados, sem precisar tirar ninguém ou forçar ninguém para sair dos seus movimentos. Não queremos que saiam. Ótimo, o Comitê Popular da Copa pode e deve funcionar com uma quantidade enorme de garotos que talvez não queiram saber de partido, mas eles têm que saber que tem no PSOL um aliado. Isso é fundamental. E é fundamental que a nossa pauta de construção partidária seja um conjunto de lutas reais que estão colocadas nas ruas. Até para que a gente possa, com todo o respeito que tem ao conjunto das tendências, mas dar menos importância à luta interna e se preocupar mais com o conjunto das lutas que estão colocadas na sociedade, que são reais. Né? Esse é um passo de qualidade decisivo. O respeito às diferenças internas, e todo mundo sabe que eu tenho muito grande, as tendências precisam e são boas que existam, mas o meu sonho é ter um partido com tendências e não um partido de tendências. Para que as tendências possam ser uma parte do partido, mas não a sua totalidade, para que a luta interna não faça a gente gastar tanta energia e que a gente possa gastar mais energia defendendo a cidade e realmente inseridos na luta de classe. É por isso que a gente está aqui. Obrigado.
Bom, pessoal, agora a ideia é a gente abrir para um rol razoavelmente pequeno de perguntas, né? Então eu vou pegar as inscrições, enquanto isso eu queria chamar o Kenzo para passar uma informação aqui rapidinho. Oi, gente, boa noite. Só para convidar vocês que, se em função da chuva algum colega não pôde vir hoje, acho que todos nós conhecemos pessoas que ainda querem fazer esse debate, talvez não tenham podido estar aqui. A gente vai ter uma nova atividade com o Marcelo e com o 5 na UFRJ, só que dessa vez na Praia Vermelha. Vai ser... Não? Eu, o Chico Alencar, também vai estar presente. Vai ser semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, dia 4, às 18 horas, lá no campus da Praia Vermelha, dessa vez no auditório do CFCH. Então, quem gostou do debate, quiser vir mais uma vez, está super convidado, mas mais do que isso, vamos pedir também para o pessoal ajudar na mobilização, porque com certeza esse é um debate necessário e todo mundo ainda tem alguém que pode chamar e tirar de casa. É isso, olha, muito obrigado, quinta-feira que vem a gente espera vocês. Então, pessoal, olha só, eu anotei aqui o Bruno, o Gilson, o Henrique e o Marcos. Vou passar a palavra aqui para o Bruno. Então, vou marcar tipo uns 3 minutinhos, pode ser? Pode ser. Então, quem quiser se inscrever durante a... Eu fiquei só pelo começo, fiquei até o final. Não é que Deus não perdoe, a mamãe não perdoa. Exatamente, pois é. Mas é um feriado de temática de libertação, né? E o Hélio do PSOL não me deixa me furtar a fazer associação. A gente lembra um processo de superação de escravidão que nunca é personalizado num episódio específico. Todo mundo sempre fala que a cada ano você tem que lembrar do faraó do seu cotidiano, do faraó da sua sociedade, do faraó do mundo globalizado, do faraó do Rio de Janeiro, que aliás faz umas obras faraônicas, então não é nem muito distante do desafio que nós tínhamos, né, há 4 anos atrás. Mas a gente faz um exercício ao longo de toda essa semana de ter em mente que nunca a vitória contra a escravidão e a opressão de maneira geral sempre definitiva, né? Essa é uma das coisas assim trágicas e belas da experiência humana. Ela não se conclui, não chega a uma fase de totalmente utopias consagradas. As utopias servem como um horizonte que nos permite continuar andando. As minhas me levaram para dentro do PSOL porque o socialismo tem ainda a maior relevância do mundo para os dilemas que a humanidade tem sofrido. Eu quero fazer essa manifestação de homenagem ao trabalho que está se fazendo aqui. Nós sabemos que os partidos políticos do Brasil eles funcionam muitas vezes na base do quanto mais melhor, porque o cartório ainda é uma das instituições fundadoras do Brasil. Os caravelas já eram mini cartórios, o escrivão Pedro Vaz de Caminha já tinha feito o papel dele na época. E o PSOL ele entende que não há uma diferença muito substantiva de método e objetivo, e os seus objetivos serão conquistados a partir dos princípios que você imbui nos métodos e os métodos de democracia. Pedagogia política, politização dos seus integrantes é extraordinário. E eu quero fazer um convite aqui. Nós do Comitê de Resistência Popular de Ipanema estamos montando um curso de formação política, deve ficar pronto no mês que vem. Nós vamos botar no Facebook do PSOL e todos vocês estão convidados, se a gente conseguir arranjar espaço para todo mundo. Até porque não se faz o curso de formação política ensinando, e sim com troca de experiências e conhecimentos entre todos os envolvidos, independentemente de quem seja. Depois o Henrique. Boa noite. Eu estou aqui para agradecer ao Grupo Capitalista pelo convite, participando aí da luta na aldeia Maracanã. Fui convidado pela internet. A minha preocupação aqui seria, acho, mais interna, mas como que eu estou morando em Maricá e
para eu me filiar ao pessoal em Maricá foi muito difícil. Desde a eleição retrasada a nível federal, eu tive dificuldade. Como desde dezembro não está havendo reunião lá com a direção, então acredito que até pelos novos que estão chegando um pouco nos municípios, né, menores em torno, a corrupção é muito grande, a compra de voto é muito grande, né, e eu não tenho contato com a estrutura, a direção estadual, então a gente está isolado, né? Desde dezembro que não tem reunião e eu não sei, eu gostaria de participar, né? Lá em Maricá o prefeito está roubando direto, né? Roubou para ganhar, comprando voto, e está roubando direto e não está se fazendo nada. Eu acho que o DEM foi quem pediu a cassação através do Ministério Público, né? E o pessoal é que deveria estar fazendo isso, né? Então, aí vocês até me desculpem, mas seria uma questão interna, mas internamente eu não estou tendo espaço e quero participar. Eu já recebi até convite do PCB para participar.